Olá pessoal, aqui é José Magno, repórter e produtor da Folha de Boa Vista, e esse é o podcast Conexão Folha BV. A gente conversa com pessoas e fala sobre temas que interessam a sociedade. E nada mais interessante, o tema desse ano, não saiu da boca de ninguém, é empreendedorismo. E para falar sobre empreendedorismo, eu trouxe duas pessoas incríveis, experts no assunto, Gabriel Martins, gestor da GM Digital, Oi. e a Gleice Oliveira, Master Coach e consultora empresarial. E eu vou dar um espaço para que eles contem um pouquinho da experiência deles antes da gente começar a conversa. Perfeito. Gleice, qual que é a sua história com empresas? Como começou a sua relação nesse trabalho? Bom, comecei em 2013, há 10 anos atrás, como consultora empresarial do Sebrae Roraima, onde eu comecei a acompanhar as empresas e me apaixonei por esse mundo, né, de empresários, de empreendedorismo, de empreender. E aí foi onde eu busquei cada vez mais me capacitar. Eu sou publicitária de formação, e aí foi quando eu emergi aí nesse mundo de treinamento, de capacitação. Fui buscar também a inteligência emocional. Hoje eu sou Master Coach, né? Fui buscar porque eu entendi que uma coisa complementa a outra, né? Para eu poder ajudar cada vez mais os empresários que hoje eu auxilio, que eu oriento e que eu acompanho. Show. E agora o Gabriel que eu conheço tem uns 7 anos. E contando. E contando, e... Eu conheço a trajetória do Gabriel, mas o Gabriel vai contar um pouquinho para vocês que estão assistindo a gente. Bom, meu nome é Gabriel Martins, né? Eu trabalho há 10 anos esse ano fazendo essa gestão aí, principalmente de mídias e estratégias online, né? Eu surgi pela necessidade dentro desse contexto empresarial, tive algumas questões familiares que me fizeram ter que começar a trabalhar aos 18, né? Eu tô com 28 hoje. Inicialmente comecei como um freelancer, né? Só que era um mercado que estava se desenvolvendo bem lentamente, bem lentamente mesmo. Então, tive a oportunidade de conhecer alguns grandes empresários daqui e inserir esses nossos serviços dentro, e acabou que foi tomando uma forma, né? Foi crescendo, a gente foi tendo clientes, foi tendo esse boca a boca, porque tinham pouquíssimas empresas que faziam, então se permitiu que a gente saísse na frente dentro desse campo do marketing digital, né? Que hoje em dia muito se fala, e quando se fala em empreendedorismo, uma tecla muito chave é essa questão de marketing digital, porque as pessoas sabem que precisam de uma coisa para outra, e até clichê hoje já falar sobre isso, mas a pandemia trouxe pra gente essa necessidade de estar online, não só o tempo todo, mas eu ter vários caminhos para chegar no cliente, e o principal, né, ser esse caminho digital. Então, o fenômeno que a gente passou como empresário, essa questão de necessidade e tudo, porque eu não comecei como empresário, né? Não fazia ideia que ia ser isso. A gente começou como freelancer, a Gleice começou como consultora, a gente foi vendo, né, o que a gente vai fazer, e aí, quando eu entrei no campo da administração, né, acabou realmente surgindo esse, não, isso aqui tem potencial de ser uma empresa, né, e hoje a gente já tem mais de 120 empresas atendidas aqui em consultorias, assessorias, dentro e fora do Sebrae, em 7 estados brasileiros, e tem um recorde bom de mais de 5 mil alunos hoje. Mas isso vem de, como todo empreendedor brasileiro, de muito tempo e muito cansaço. E eu acho que a gente pode colaborar hoje falando, né, sobre a temática do dia, que conecta, né, o marketing, conecta a imagem, conecta o empresário e tudo. E eu acho que a gente consegue estar se ajudando aqui hoje. Exatamente. Bora compartilhar um insight legal aqui. Você falou da pandemia ainda agora, e eu acho que a pandemia abriu os olhos pra gente em relação a muita coisa, principalmente a empreendedorismo. Eu acho que o povo brasileiro ainda é um povo muito do contra-cheque, né? Muito da carteira assinada. E a pandemia nos deu muito esse start para muita gente de que a gente, na nossa realidade no Brasil, não tem como crescer sem ter uma segunda renda, sem ter uma fonte de renda extra. Dentro disso, eu pergunto para vocês acham que empreender no Brasil é para todo mundo? Na verdade, eu digo que não. Eu digo que empreender é desafiador, sim, porém é possível, assim como eu digo, em toda e qualquer área, né? Por quê? Porque empreender exige coragem, exige determinação, exige foco, exige disciplina. Então, eu sempre falo, quando os empresários me buscam, né, pedem orientação, eu sempre pergunto qual é que é o seu diferencial. E isso tem muito a ver com o posicionamento de marca que você quer chegar para o mercado, né? Como você quer se posicionar. Então, eu digo assim, não é para todo mundo, porque existem alguns atributos que vão te levar a empreender. Por isso, eu afirmo que não é para todo mundo.
Eu não discordo, mas eu complemento. Porque a Gleice vem muito do viés comportamental, que é o Sim. campo de atuação dela. Eu, como a figura de administração, a gente vem muito focado em políticas, né? E eu acho que toda a construção brasileira, ela se desenvolveu para que a gente tivesse pessoas que não desenvolvem esse senso empresarial. A gente tem um ensino desde a base que não prepara a gente para empreender, não prepara a gente para ter certas responsabilidades. A nível mundial, na maioria dos países, a gente vê que empreender não é tão difícil. Tem gente que vai muito menos preparada que a gente para outros países e conseguem abrir negócios, né, bem posicionados no mercado. Todos esses fatores, principalmente quando a gente leva no comportamental, eles são muito importantes e aí eu concordo com a Gleice nesse sentido. Empreender não é para todo mundo. Só que é porque empreender no Brasil é uma guerra, né? Assim, é um leão por dia, é a maior é a maior carga tributária do planeta, são situações que aumentam todo ano. Então, assim, essa disciplina ela aumenta muito em comparação a outros países que têm valores equilibrados, onde o governo ele consegue ter uma mediação melhor, onde a população funciona melhor. Então, no Brasil não dá. Não dá porque é crise, é tudo muito caro, é taxa em cima de taxa. Então, quando a gente soma todos esses contextos, não tô demonizando, né? É uma área incrível. Quando a gente se posiciona e cria amor, a gente é meio... Sim. A gente é meio, assim, masoquista, né? A gente cria o amor por passar por uma área que não tem garantia, não tem muitos subsídios, os bancos, eles se focam muito no grande, o setor agro é muito grande também. Então, assim, tem todos uns conjuntos de coisas, e quanto menor o estado, como tu falou, mais no contra-cheque ele é, né? Então, tem-se todos esses contextos, mas eu concordo muito nesse ponto. Só que eu acho que pra quem já empreende, ou pra quem tem esse espírito de liberdade, eu acho que é uma pessoa que não consegue ver no contra-cheque. Não é pra todo mundo, mas é pros bons. Mas é bem isso, é o espírito de liberdade. Eu digo que, querendo ou não, a gente tem uma cultura muito enraizada dessa questão do contra-cheque, né? Eu mesma, eu cresci, meu pai dizendo, estuda para você passar num concurso público. O lance do concurso. Sim. Eu cresci, só que desde quando eu me entendo por gente, eu falei, eu não nasci para ser funcionária pública. Eu nasci porque eu quero muito mais. E hoje eu tenho vários projetos, hoje eu tenho várias coisas que me brilham os olhos. Ela anda no fogo hoje. Literalmente, amiga. Depois eu vou contar. E isso é legal. Então, é justamente isso, a tua sagacidade do empreender. Mas quando você ama, nossa, os olhos chegam a brilhar. O meu brilha. É exato isso que a Gleice falou. Tem uma amiga que ela tem uma empresa, né? Uma empresa muito grande, assim, a nível estadual. E ela tem um faturamento, assim, na casa dos 6 dígitos mensais, né? E ela tem menos de 30 anos. E aí, a gente saiu um dia desse pra conversar e ela foi e falou, amigo, ainda hoje meu pai me manda edital de concurso pra estudar, pra passar. Sendo que, assim, nem um cargo de juiz, por exemplo, pagaria a renda que ela teve de se inserir no mercado muito bom, muito promissor e que não tem concorrência aqui no estado que a gente atua. Então, é muito louco isso. Essa pseudo-estabilidade. E ela vem muito geracional, né? Sim. Porque, principalmente estados pequenos, que são mais novos, você chega, se estabelece, tem teu terreno, às vezes tu tem uma quadra, tudo. E aí, como vai se passando um fenômeno de grandes cidades, por exemplo, que a gente tem hoje, 1 metro quadrado é carérrimo. E antigamente, tu chegava lá e dizia que era teu. Então, aí é uma geração que viveu quando surgiram os órgãos públicos, passaram em concursos que já estão, assim, há dezenas de anos, então é uma outra realidade, né? A gente já tem esse espírito, não é só de liberdade. Eu, por exemplo, passei 7 anos, eu não sei quantos anos a Gleice passou, mas eu passei 7 anos CLT. Desses 7, em 5, trabalhando na escala de 40 horas por dia. E eu não consigo mais. Mas assim, eu precisei passar 7 anos trabalhando nessa escala de CLT até eu conseguir, digamos assim, essa liberdade. Porque não é que seja uma prisão, mas é o perfil, né? Você tem um perfil para empreender, tu quer viajar em algum momento, tu quer sair, tu quer fazer outra coisa. E isso tudo tem a ver com personalidade. Da mesma maneira que eu tenho amigos que são extremamente felizes estando aqui na CLT, nas 8, nas 6 horas por dia, querem viver bem confortáveis e tá tranquilo, né? Metas e metas. E tá tudo certo. E tá tudo certo. Só que hoje a gente tá falando com o empreendedor, né? Então, esse lance da geração, e é legal porque a gente que é mais novo, assim, não sei até que ponto somos mais novos, a gente é cobrado por essa estabilidade. Eu acho que vem de um lugar muito dos nossos pais de querer nos proteger. Exato.
Mas você deu o exemplo dos órgãos públicos. Aqui em Roraima, por exemplo, as pessoas chegavam aqui e não tinha nem concurso. Eles simplesmente eram chamados para trabalhar nos órgãos e algumas dessas pessoas ainda estão vivas, estão até hoje nesses órgãos, recebendo. E é o tipo de facilidade que a gente não encontra mais na nossa... Nunca. Isso mesmo. Os concursos, os seletivos, enfim, tem toda essa questão do ex-território, da galera que está sendo reenquadrada. São coisas de Estado que está começando. Roraima está começando. E aí, um lance interessante sobre o concurso público, eu vi num tweet de um ex-professor meu, e é muito o que você falou agora. O concurso público, ele fecha as portas da nossa vida para a pobreza e também fecha da riqueza. Sim. Então, assim, você pode até afirmar que nunca mais vai passar fome ou ficar com medo de não ter como pagar o aluguel. Sim. Mas vai ter em algum momento algum bem, algum projeto, algum objetivo que aquele seu salário de concursado, que é certo todo mês, não vai. E é uma estagnação confortável, né? Você fica ali num patamar, você nem cresce, você fica ali. Fica ali. E aí, como você disse, não é pra todo mundo, realmente. Não é pra todo mundo. Se você tá confortável em estar ali eternamente naquele patamar de, ok, tô aqui, não vai ficar nem melhor nem pior, beleza, mas eu acho que pra gente que tem um brilho no olho pra ir mais longe, Sim. eu acho que é um pesadelo. É um pesadelo. Até hoje meu pai também me manda coisa de concurso. E enfim. Mas vem de um lugar de obviamente, foi mais fácil pra eles, pros nossos pais, pros nossos avós, pra gente é mais difícil. Até mesmo conquistas como comprar uma casa, Nossa, hoje pra gente nem se fala. é um sonho assim que tá mais distante do que era pra eles. E a gente é uma geração nômade também, né? E também tem isso de criar raiz. Eu morro de medo, Deus eu não consigo, mas tudo certo. Já pensou... Não, eu acho que a Gleice, ela tem a raiz já dela, né, Gleice? Eu acho que é um ponto de vista que eu acho que é bom compartilhar também, né, Gleice? Porque a gente tá no mesmo esquadro que a Gleice, ela tem toda essa vivência empreendedorismo, só que ao mesmo tempo ela tá fixada, né? Sim, eu já tenho ali todo um padrão de vida, por conta da minha cultura. Por conta que o meu pai sempre me ensinou, você precisa ter seu carro, sua casa, sua estabilidade. Então, por mais que hoje eu seja comissionada, eu busco ter um padrão de vida. É lógico que eu penso sempre num padrão de crescimento e eu estou sempre buscando isso. Mas você quer ter ali a tua estabilidade financeira, até porque eu já tenho uma família, eu já tenho filho. Então, querendo ou não, eu tenho que buscar isso também. E eu acho que são bens, até pra gente que é meio nômade, que enche nosso... Um carro melhor, um apartamento legal, ou então, sei lá... Enfim, a gente ainda tem o brilho por essas coisas. A gente não sabe como a gente vai conseguir com tanta facilidade, mas a gente quer. Não que a gente tá falando que a gente tá lá, a gente tá falando que a gente pretende, Exatamente. E aí fica o questionamento. Empreender não é pra todo mundo. E, assim, a gente percebeu situações extremas, voltando pra pandemia. Onde realmente muita gente encontrou ali oportunidades, tiveram insights legais, abriram negócios super inovadores, bacana pra essa galera. Teve a galera que já é estabilizada, que não mudou nada, tava lá o contra-cheque, e teve a parte da parcela que realmente precisou empreender por necessidade. Tem uma estatística muito grande sobre isso, e aí eu entendo que quando você precisa empreender por necessidade, seja passar a vender bombom caseiro, da coisa mais simples até a coisa mais complexa, muitas vezes não tem o tempo, não tem a preparação e não tem tudo aquilo ao redor, que são esses elementos que fazem de alguém uma pessoa empreendedora. Vai, empreende, senão vai passar fome. Sim. E aí, nesses casos, vamos lá. Para a pessoa que não tem esse treino, essa educação em empreender, essa expertise, quais são os primeiros passos? Por onde que ela tem que começar? E, assim, de certa forma é meio conveniente a gente falar disso próximo ao Natal, porque o Natal, além de ser um período onde muitas pessoas estão procurando trabalho, e um período de muito contrato temporário, que termina em 3 meses, vai chegar fevereiro, enfim, é uma época que as pessoas procuram empreender. Como você falou, nem todo mundo pode empreender, mas muita gente quer, sem ter o que é necessário. E óbvio que a gente não vai falar, você não tem o que é necessário, você não pode empreender. Porque apesar de nem todo mundo ter o que é necessário para empreender, todos podem. Tem muita gente que não tem e tá bem posicionado. É fato. Então, se eu, ali, preciso realmente
encontrar outra fonte de renda, na opinião de vocês, quais são os primeiros passos? Do ponto de vista comportamental e administrativo, de dentro para fora, quais são os primeiros passos? Na verdade, na minha opinião, é sempre buscar ajuda, né? Por quê? Porque você não sabe. Quero empreender, mas como eu devo começar? Quais são os meus primeiros passos? Buscar ajuda, buscar orientação para que você entenda. Porque hoje eu digo, mas não é só abrir as portas. Você precisa entender quem é teu público-alvo, onde que você vai atingir, qual que é teu diferencial. E isso, pegando até o gancho muito da pandemia, aconteceu muito, assim como muitas empresas abriram, muitas empresas fecharam, porque elas não tiveram essa visão do diferencial, de conseguir se posicionar. Porque, exemplo, eu estou vendendo aqui um produto, tá, mas ele é o que no mercado? Ele tem qual diferencial? Qual benefício ele vai trazer para o teu cliente? Então, é muito importante você trazer esses expertises. E muitas das vezes, quando você não sabe, você tem que buscar ajuda, você tem que buscar um mentor, você tem que buscar uma consultoria, você tem que buscar uma orientação. Hoje em dia tem o Sebrae que dá todo esse apoio, né? Para o microempreendedor, para o empreendedor. Tem a GM, tem a Gleice, que eu também faço todo esse processo com o empresário. Então, é justamente isso, é você identificar onde eu quero chegar, né? Então, são aquelas perguntas que a gente precisa sempre responder. Qual que é meu propósito com esse produto ou com esse serviço? Quem é meu público-alvo? Onde eu quero atingir? Então, é muito importante a gente se fazer esses questionamentos. Gabriel. Olha, do ponto de vista administrativo, depende muito. É muito o que a Gleice está falando. Porque quando você não sabe, o problema é que às vezes você não sabe nem onde pesquisar. Né? Você não sabe como procurar. Levando o caso de pandemia, né? Eu atuava, na época da pandemia, eu atuava no Sebrae, né? Eu trabalhava como gestor de soluções, né? No Sebrae. Então, 80% do meu trabalho era desenvolver soluções que se adaptassem ao mercado atual. Então, assim, 2019, qual era a minha necessidade? Em 2019 era atendimento. Né, digamos assim, eu passei 3 anos atuando, entrei 5 meses antes da pandemia, passei toda a pandemia e saí um pouquinho depois da pandemia, então assim, foi meio que um divisor de águas. E eu vi uma realidade eu já tinha minha empresa fora do Sebrae, então eu atuava, no setor privado, trabalhando com marketing, eu cresci mais de 1000%, digamos assim, no mínimo foi nessa propensão, no sentido de faturamento, no sentido de procura de clientes, no sentido de conseguir capacitações e tudo, além de trabalhar dentro do Sebrae falando sobre isso. Mas dentro do Sebrae era estarrecedor, porque a gente trabalhava, a gente tentou fazer uma implantação, né, de soluções online, principalmente de delivery, e como é que funcionaria isso, mas em 2019, o nosso mercado ele não comportava, falava, não precisa, as pessoas vêm aqui. E aí tinha uma pequena porcentagem que estava lá e já estava entregando. Tanto que se você olhasse um iFood, um Pigs não existia nessa época. Então, assim, se você olhasse o iFood, eram pouquíssimas opções. A gente teve o Uber Eats que não deu certo, justamente por causa dessa questão de mercado. Aí vira o ano, a gente vem um fechamento de 15 dias que virou quase 2 anos. E aí, nesse primeiro período, foi estarrecedor as empresas, porque você tem que ter o faturamento, e quando é uma empresa pequena, o que é a tua necessidade? Geralmente, tu trabalha, aquela tua renda, ela gira ali ao redor daquela semana, e é um processo assim. Então, 15 dias para o pequeno empreendedor não são 15 dias. 15 dias fechados são 15 dias sem dinheiro para um público que geralmente não consegue ter muito dinheiro guardado. Né? Então, assim, quando chegou no final do primeiro mês, de tudo fechado, a demanda lá foi assim, a gente precisa vender online, a gente precisa entregar, o que a gente vai fazer? E aí a gente fez todo um processo que foi muito rápido, de 2, 3 semanas de migração das nossas soluções presenciais para o online, né, o portal do Sebrae, no YouTube, nas plataformas que a gente usava, tudo teve essa adaptação, e os nossos acessos dentro disso subiram muito, muito mesmo, e as empresas que nesse primeiro mês da pandemia, elas conseguiram se construir no mercado, hoje muitas delas são muito grandes. E ao mesmo tempo que por esses dias eu tive uma reunião com um empresário que hoje ele atua em outra coisa, ele era do segmento alimentício, era gigante, tinham 4 empresas muito grandes aqui, e ele não teve na época esse adendo de se atualizar, e todas as empresas dele quebraram de 2019 para 2022
por causa da não adaptação à entrega, ao delivery. Uhum. E olha como um fator, tipo, todos esses fatores de construção. Então, assim, quando a gente fala sobre por onde começar no viés administrativo, eu dei toda essa volta, digamos assim, pra falar, você tem que entender duas coisas. Eu tô empreendendo por oportunidade ou necessidade? Aham. Porque quando é oportunidade, não, eu tenho dinheiro, eu tenho uma estabilidade, a gente trabalha com empresas, com pessoas que trabalham em magistrado, que tem grandes patentes, e aí agora não, vou empreender. É outra realidade. Tu tem um capital, tu dispõe daquilo, vou fazer uma coisa que vai dar certo. Porque eu quero, né, fazer, agora eu quero sair Sim. dessa linha, eu vou chegar lá. Quando você empreende por necessidade, tu tem que descobrir, por que eu tô vendendo isso? Eu acho que são 3 perguntas básicas, nem sei quais são as 3, mas assim, são perguntas básicas. O que eu tô fazendo? Aquilo é útil? Aquilo tem público? E aquilo vai me dar capital suficiente para eu não só me manter, mas crescer? Porque, por exemplo, tem muitas, principalmente em bairros, quando você precisa complementar uma renda, primeiro que você vai fazer, eu vou botar um churrasquinho lá fora, Uhum. entendeu? E tem churrasquinhos que viram grandes restaurantes e tem churrasquinhos que eu só preciso dessa complementação de renda. E aí, como a Gleice falou, eu preciso saber onde eu quero chegar, porque eu preciso saber se o produto ou serviço que eu vou fazer me permite chegar onde eu vou. Porque se eu tenho uma meta pequena e aquele produto me faz chegar lá, tá tudo certo. Mas se eu tenho uma meta grande e aquele produto ou serviço não consegue, aí eu tenho que entender e me aplicar em outra coisa. Eu tenho que ver meus custos, eu tenho que estudar principalmente. E é fácil, essa parte é fácil. É difícil quando começa a crescer. Mas quais são os meus custos e quais vão ser minhas receitas? Eu vou ter lucro? E esse lucro é o suficiente para reinvestir e crescer? Se for, aí continuar, né, Gleice? É isso mesmo. Mas tem um ponto muito importante. Muitas das vezes as pessoas empreendem por necessidade Uhum. e sobrevivência. Então, ela, na cabeça dela, ela vai achar que aquilo ali é o suficiente para sobreviver. Sim. E ela não vai buscar crescer, ela não vai buscar melhorar. Então, ontem mesmo eu tive num empresário que ele me contou a história de jornada dele, que ele começou na pandemia, de máscara, cortando o cabelo debaixo da árvore, e as Meu pessoas Deus. sentavam assim numa bancada de madeira. Eu achei incrível, ele tem todas as fotos. E hoje ele tá grande, e ele falou, e hoje tá doendo. Eu falei, porque crescer dói. Por quê? Porque são processos que você precisa implantar. Desde o sistema, desde a fidelização do teu cliente, desde a experiência que você está entregando para o teu cliente, desde a rede social, que hoje para ele é uma dor, a questão da rede social. Então, você entende? Eu comecei por uma necessidade, mas será que eu suporto grande? Onde eu quero chegar? E eu questiono muito o empresário, o empreendedor em relação a isso. Onde você quer chegar? Você só quer sobreviver e pagar suas contas? Ou você realmente quer crescer e fazer a sua empresa ser rentável, ser uma referência no mercado? E isso é muito importante, né? A gente trazer esses questionamentos. A gente tá dando uma assessoria pra uma empresária que foi exatamente isso. A gente perguntou que ela começou só pra se manter, foi bem, foi crescendo, teve muito público, tem um público bom hoje, menor do que naquela época por causa dela não conseguir manter o ritmo. E aí a gente conversando assim, eu falei, mano, qual é o teu maior medo? Ela falou, amigo, meu maior medo é dar certo. Porque assim, dá errado eu vou fazer outra coisa, mas aí, dando certo. Dando certo, é isso, tu fica, meu Deus, tá dando, tá funcionando. São os medos. E eu sempre falo, né, puxando para a questão comportamental, o que o medo te faz? Ele te paralisa, ele te bloqueia. Então, querendo ou não, nós, seres humanos, a gente cresce ali sendo imposto pelo medo. Né? Não tem aquela história do pai grita lá, menino, não vai lá para fora, que o homem do saco tá lá fora. O que você faz? Você se paralisa. E hoje em dia, os desafios da vida, do mercado, do empreendedorismo, ele te causa medo. Mas uma coisa que eu sempre falo, até quando você vai deixar o medo te paralisar? Não é verdade? E lembra do empreendedor? O empreendedor, ele não pode ter medo. Ele precisa ser sagaz, ele precisa ter coragem. E isso é um dos pontos que eu sempre pontuo, trazendo ali para a questão comportamental, porque é o teu hoje que vai influenciar no teu futuro, no teu amanhã. É verdade. E tu quer falar? Não, pode continuar. Que é justamente a gente falando sobre, porque como a gente vem... Eu sempre puxo muito pra política, a Gleice puxa muito pro comportamental, exato. E na nossa última palestra foi o talk, né? Foi nessa pegada. E eu trago muito esse ponto que eu acho que pra qualquer pessoa que tá ouvindo, independente de quem seja, a gente tem um viés familiar, né? E o viés de políticas públicas mesmo.
viés familiar é dentro dessa pegada. A gente é construído à base do medo. Então, todos nós, e eu incluo a gente, eu não vou incluir meus futuros filhos se eu tiver, mas assim, a gente é construído dentro de, posicionando através do medo. Porque, não vai lá fora, como ela falou, por causa disso. Não é tipo, ensina por que não se deve ir lá fora. E aí a gente não cresce, a gente cresce no medo do mundo, mas da maneira errada, né? Porque você precisa impor essa questão que nem existe, aí depois tu fica meio perdido. E isso se inclui em você não dar mais potenciais. Isso a maioria dos pais acontece devido à questão de situação econômica. Por exemplo, eu não tenho tempo pra falar pro meu filho, vai lá, persiga seus sonhos, não tenha medo, seja quem você é, vai crescer, vai fazer isso. Porque, como você falou no começo, todo mundo ocupado tendo 2, 3 empregos. Então, assim, eu tenho emprego pra garantir que meu filho vai ter o que comer. Mas eu não consigo pegar o meu filho e fazer ele crescer da maneira que ele vai explorar o mundo. E aí entra na questão de políticas públicas também, onde é um fenômeno muito recente. A consequência disso é tão polêmica. É por isso que eu não tô adentrando tem uma demais. coisa, eu acho que tem uma coisa meio obscura por trás. Sim. Que se você falar, ela por si só parece uma teoria da conspiração maluca. Mas você tá construindo os pontos que levam nos leva a pensar, a questionar se serve a alguém ou a algum grupo de pessoas que a maioria das pessoas do Brasil ou no mundo não tenham tempo pra falar de crescer. Sim. Isso tá servindo a alguém? Sim. Isso é fato. Porque a gente volta na questão da educação. Onde você quer chegar? E eu acho que para a maioria das pessoas no Brasil, o brasileiro médio, ele não tem uma educação ali, uma coisa na escola, um ensinamento que te ensine a responder essa pergunta. E aí, saindo do empreendedorismo, se você chega agora pro aluno de escola pública, até mesmo pro aluno de escola privada, e pergunta onde você quer chegar daqui a 10 anos, não vai saber responder. Se o aluno da escola do ensino fundamental não consegue responder isso, quem dirá o empreendedor? Exato. É isso mesmo. Aí, esse foi justamente os 2 pontos que eu trouxe, né? Eu falei, um lado é a questão familiar e o outro vem de políticas públicas. Isso eu acho que todo mundo é fato. Qualquer pessoa que para pra pensar e entende toda essa condição, é muito favorecente essa questão da classe trabalhadora não ter tempo pra pensar nessas coisas, porque tu favorece... Mas eu não vou adentrar muito nesse... Favorece um sistema. Mas falando sobre políticas públicas, que foi o outro ponto, é muito recente... é o fator de que 8 anos atrás, o início e a inserção como é que eu posso explicar? Do ensino do empreendedorismo nas escolas. Isso vem muito forte 8 anos atrás, né? E alguns anos atrás, vamos adentrar a figura do Sebrae também, porque eu acho que quando a gente fala de empreendedorismo é essencial. Não tem como não falar do Sebrae. O Sebrae teve mudanças internas, né, 3 anos atrás, onde ele tornou ter mais uma responsabilidade. Eu não quero trazer nesse contexto específico, vamos falar sobre o fato que aconteceu. A Sebrae trouxe, na verdade foi trazida ao Sebrae mais uma responsabilidade que foi crescer e expandir muito a cultura empreendedora. Né? Então, isso não era um projeto já do Sebrae, mas a meta aumentou exponencialmente, né, nesse período. E aí, o que a gente vê de realidade? Eu vejo porque eu passei esse tempo lá dentro, até ano passado ainda estava lá. O Sebrae, de 3 anos para cá, ele tem metas absurdamente desafiadoras no sentido de educação empreendedora. O que é? Educação no ensino de base, fundamental e médio. Tanto no público, onde é grande parte da meta, mas uma parte no privado também. E aí, o que acontece nesse contexto? Você pega essa nova geração, que tá lá no fundamental, tá no médio, ou mais básica mesmo, e você leva o ensino empreendedor para eles. E o estudo atual, né, do governo é implementar como matéria o empreendedorismo. Perfeito. E isso é fundamental, assim como a filosofia que te ensina a pensar, entendeu? Assim como a matemática e o português que te ensinam a ler, a calcular. A gente fala muito, eu acho que eu comentei isso no talk da gente, que todas as bases, elas são desatualizadas hoje, inclusive na própria universidade. A gente tem bases teóricas muito fortes, eu sou administrador hoje, mas eu me formei sem ter uma universidade que, claro, que me forneceu muito, eu pude estudar de graça, me formar, eu sou extremamente grato, né, ao sistema público, contudo, tem que ter essa atualização para você inserir a prática.
Porque a gente sai só sabendo de teoria. E aí a Gleice traz, assim, o comportamental. O comportamental, ele é intrínseco, né? Mas ele é muito reforçado. A mudança do comportamento é muito reforçada no hábito. Como é que tu vai ter um hábito de mudança se tu não tem prática? Justamente. Né? Então, o ambiente, ele te impulsiona isso, né? E eu falo muito isso também por conta que eu tenho um filho, eu tenho uma criança. E eu falo que hoje é necessário nas escolas. Tem que ter sobre empreendedorismo, tem que ter sobre inteligência emocional, tem que ter sobre inteligência financeira. Sim, com hoje certeza. É necessário. E não se fala nisso. A gente cresce sem saber o valor do dinheiro. É isso, é justamente isso. Isso vai implicar onde? Lá no teu empreendedorismo, lá no empreender, lá nos teus medos. Então, tudo isso reflete o que nós fomos no nosso passado, né? As nossas culturas, as nossas crenças, são crenças. É verdade. E eu vejo muito isso quando a gente traz. As pessoas ficam assim, não, mas já os meninos já têm 12, 13, 14 matérias, isso não é demais. Não é que se queiram botar 30 matérias, mas é que, por exemplo, você consegue botar, vou botar 20 matérias no sistema de ensino e eu distribuo bem. Sim. Porque, por exemplo, um governo, por exemplo, vamos levar muito a sério sobre um governo ideal, o sistema público, né, que já faz muito, mas obviamente tem pontos de melhora, como tudo vai ter. Um sistema de ideal para uma criança, para um adolescente, eu pelo menos que sair, né, do ensino médio, eu vejo que é um sistema integral. Assim, eu acho que é um fato de que a gente ensina manhã e tarde. Não porque você quer prender uma criança e um adolescente, mas você está construindo ele para o futuro, para ele ser um adulto. E eu acho que uma sociedade ideal, você prover, não é só aula teórica. É prover uma estrutura onde um sistema integral, onde você ensine inteligência financeira, você ensine, coloque no mercado, você consiga trazer a prática, a teoria, você cria um empreendedor, um empresário, mesmo que ele vá para o sistema público, a meta dele ainda seja ser concursado, mas ele teve acesso ao que é o empreendedorismo. Isso. Ele teve acesso à palestra, ao meio, e ele decidiu, e não ser imposto, como a gente levou meio que isso aí, é muito benéfico que eu tenha uma mão de obra, uma grande massa que não seja muito boa mão de obra, que não seja qualificada. Porque eu consigo botar em posições de base, pagando pouco, e eu, como assim, um empresário. Isso pra mim é ótimo. Mas no sentido de sociedade, isso é péssimo. Não evolui a sociedade. Exato. E daí a gente cria o contexto que a gente tem hoje. Eu levo para grandes capitais. Grande parte, principalmente do governo estadual, de vários lugares. O Rio de Janeiro está passando um caos que a gente passa, né, nesses contextos. Eu não diminuo a responsabilidade da pessoa que está lá cometendo o ato, né, em relação a, não, eu tô cometendo um crime, tá cometendo um crime. Mas se você pegar o contexto ali, vou botar uma métrica imaginária, 90% daquelas pessoas que estão inseridas em condições de precisar praticar crimes é porque não tem acesso à educação. Você vai ter uma parte delas que realmente vai ter aquele lado de quer fazer aquilo, sempre vai ter. Sempre há pessoas ruins, sempre vão haver. Sempre vai haver. Mas grande parte é falta do acesso. Tu pega megalópolis, como São Paulo, como o Rio, que tem um cúmulo disso e não tem ensino de qualidade, é fatídico, né? É um ensino de qualidade, a não presença de um pai ou não presença de uma mãe. A própria mãe não tendo ali muita esperança e não ter substância para passar essa esperança pro filho, porque como é que eu vou ensinar algo que eu não tenho? Algo que eu não tive. É a base. É a base. E você ainda muda o fato de que pra tu se locomover num trabalho em uma cidade grande, eu sou doméstica. Mano, eu acordo 5 da manhã pra chegar no trabalho às 8, volto, trabalho às 6 pra chegar em casa às 10. Tu não sabe o que tá acontecendo na vida do teu filho. Não é você não querer, você não tem acesso. E aí isso soma, né, voltando pro campo do empreendedorismo, isso só é uma questão da necessidade. Então eu acho que quando a gente fala disso, a gente tá indo pra um viés bem filosófico já da conversa, né? Mas não muda o fato de que esses são pontos que têm que ser levantados, porque quando a gente fala do empreendedor, a gente não fala só com ele, né? E essa semana a gente tava começando com uma empreendedora que começou com R$300 e ela tá no faturamento milionário hoje. Então, entra no viés que a Gleice falou sobre, assim, mesmo que eu faça pela necessidade, ela tinha R$300. Eu tomei a rescisão em um sonho. Tipo, R$300 que não compra nenhuma calça. Para um jovem, exatamente. Para um jovem de 16 anos. Mas virou 1 milhão Aham. pra ela. Então, assim, claro que tem toda essa questão, tem habilidade, tem técnica, tem todo o desenvolvimento, mas eu acho importante quando a gente traz para o empreendedor que a prática, a teoria de tudo que ele vive, tudo que ele vê, é não só a humildade, mas é a evolução, é o pesquisar, é o hábito, é a disciplina, querendo ou não, a internet está aí de graça, quase todo mundo tem acesso.
Então, mesmo que seja pela necessidade, tentar tirar 1, 2 horas para estudar, ir ao Sebrae, Perfeito. tentar fazer isso. Eu acho que quando a gente fala sobre posicionamento de marca, o posicionamento, ele não é só... Eu acho que a Gleice consegue detalhar muito mais do que eu isso, mas o posicionamento de marca, ele não é só como as pessoas me veem. Ela é um conjunto imenso de fatores e o último nível delas é a percepção daquele público sobre você. Não concorda, É Gleice? justamente isso. São atributos, né, que contribuem para o posicionamento da sua marca. E aí, eu pegando até o gatilho do Gabriel sobre a constante evolução. Eu digo que o empreendedor, ele não pode parar. Né? Na verdade, nós, eu digo todo segmento, todo profissional, a gente tem que estar em constante evolução de ensino, de diferencial, de tecnologia, de tudo. Por quê? Porque senão você fica para trás. Você fica para trás. E isso é muito importante. Qual que é a minha visão em relação a isso? Não, abri minhas portas, estou atendendo, tenho uma clientela aqui boa, estou conseguindo pagar minhas contas e está tudo certo. Para mim, isso não é ponto de empreender. Eu digo que você entra ali, se estabiliza, entra na sua zona de conforto e tá ótimo. Não é. O empreendedor, ele não para. Ele está sempre buscando a mais. O que eu preciso fazer para ter um diferencial? Como que realmente eu estou plantando a sementinha ali no meu cliente? Qual a experiência? Qual o tipo de encantamento? Esses dias mesmo, um cliente meu chegou para mim assim, o que você acha da minha empresa? Eu falei, você fecha as portas daqui uns dias. Falei, eu sou muito sincera com os meus clientes, muito. Eu sou muito transparente. Ele, mas por quê? Eu falei, porque teu ambiente é desagradável, seu ambiente é sujo, ele é quente, ele é escuro, o cliente não quer ficar muito tempo aqui dentro. Então, o que ele puder para não estar aqui, ele não vai estar. Então, assim, mas Gleice, eu quero continuar no mercado, então nós vamos fazer isso, 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 isso. Por quê? Porque é a experiência. Hoje a gente não se fala mais em atendimento bom. Hoje a gente fala na experiência que eu estou entregando para o meu cliente, né? Porque eu digo que atendimento bom é obrigação. É um pressuposto. Só que a gente é acostumado a ser maltratado, A gente é né? Eu falei isso hoje. Eu falei isso hoje no treinamento que eu tava de manhã. Eu falei assim, quando a gente entrega o melhor, o cliente já fica assustado. Eu falei assim, o que tá acontecendo? Ele já acha que é caro. Assim, eu não consigo Nossa, te pagar mais me trataram tão bem naquela loja, deve ser caro. Mas eu digo que é cultural, isso é muito enraizado daqui de Roraima, é uma coisa assim que eu abomino, já dou treinamento para equipes de atendimento ao cliente, já tem muitos anos, e eu falo assim, eu quero conquistar o mundo, eu preciso mudar a mentalidade das pessoas. Por quê? Porque é experiência, é como você se sente ali dentro da empresa, porque não é só comprar um produto, é como esse produto vai ser vendido. Que diferença isso vai fazer na minha vida como consumidor? Não é verdade? Você fala isso, você falou assim, o cliente te perguntou, né, em quanto tempo, o que você vê pra minha empresa, e tu disse que fechava em alguns dias. Gente, eu acho que eu fico com medo por esses empresários, um negócio que não tem nada a ver, mas que talvez tenha, quando eu vejo mais uma loja de açaí abrindo. Sim. Não existe mais nome pra colocar nas lojas de açaí. Sim, eu vi um dia desses, isso, inclusive. No campo de possibilidades de nomes de lojas de açaí, Frozen não tem. E aí entra muito na questão do diferencial. Porque às vezes a pessoa que tá montando uma loja de açaí, que coloca lá um letreiro roxo, poltronas roxas com verde, balcão roxo, tudo roxo. Tu já sabe, né? É a identidade visual do açaí. E não tem... Açaí é um produto que ele é o que é. Se tu for vender açaí, a tua identidade visual vai ser aquela. Tu precisa de alguém, assim, muito... assim, pra fugir um pouco daquilo. E olha lá se conseguir fugir. Mas o lance é o diferencial. Porque às vezes o empresário, ele tem o recurso. Porque se não tivesse, não montava um negócio todo roxo, cheio de tapume roxo. É caro. Ainda mais pra cá. E aí vem muito o lance do diferencial. Eu não consigo mais encontrar diferencial em loja de açaí. Para que eu tenho um cliente, eu não vou falar o nome dele, né? Mas eu também tenho, mas não do segmento de açaí que eu falo assim, o diferencial é que ele é atendido pela Gleice. Você tem um puta de diferencial, por quê? Produto de qualidade, porque nem todo açaí dos açaís... Eu consigo pensar em um. Se a gente estiver aqui falando uma coisa que faz sentido, nos bastidores eu acho que eu sei quem é teu cliente. Eu acho que eu sei quem é teu cliente. Pois você me diz. E o lance do diferencial, eu acho que é a primeira pergunta que a gente faz pra quem quer empreender. Eu acho que é a pergunta que a maioria das pessoas não saberia responder.
Ela ainda tá puxando a sardinha pro cliente, continua, Gleice. É isso mesmo. Qual é o seu diferencial? E como você falou do gancho do açaí, eu falo de vários outros. Sushi, quando chegou o sushi em Boa Vista, foi aquele Sim. boom. Hambúrguer artesanal. Hambúrguer, boom. Nossa. Loja de iPhone, um boom. Boom. Gente, é aquela coisa, eu sempre falo para todo empreendedor, não importa que você esteja, loja de roupa, de que as lojas se batem aqui em Boa Vista, barbearia, se batem. Nossa. Mas aí eu pergunto, qual o seu diferencial? Porque não tem problema você abrir o mesmo segmento que tem em toda a esquina. Mas você precisa ter um diferencial. Senão, você não vai conseguir se fixar no mercado. Então, eu sempre falo, é aquela questão do atendimento. Ah, mas o meu atendimento é bom. Eu falei, obrigação. Você não tem mais do que a obrigação de entregar um atendimento bom. Mas qual a experiência você está entregando para o teu cliente? Eu vou dar o exemplo da barbearia que meu marido frequenta. Você chega lá, tem uma Heineken, tem queijos frios. Eu falei, gente, o negócio aqui, tu deixa um rim aqui, né? Aí tu já pensa logo assim. É, o caro. É o caro, mas não. É a experiência que ele está entregando para o cliente dele. E ele falou para mim assim, Gleice, toda vez que você vier aqui, o cliente vai receber, porque eu gosto de ter um padrão, eu gosto de ser comentado. Exatamente. E eu falo muito disso. Porque se você realmente entrega uma experiência, ele vai sair de lá o quê? Encantado. E ele vai comentar. Ele vai falar Depois da tua tu me marca. fala onde eu quero. É o tipo de lugar que você quer estar dentro. E às vezes a pessoa realmente não tem essa visão. A barbearia tá abrindo, eu quero que a pessoa entre, pague, saia. Sim. Você pode até fazer um empreendimento que dure, mas ele vai ser como qualquer outro. Não, e a gente tem exemplos, por exemplo, de como ela falou, barbearia tem lotes, né? Mas em São Paulo, por exemplo, tem um dos maiores cases de sucesso do Brasil, que é uma assinatura, né? Tu paga e aí tu vai... Agora a gente tá começando a ver isso aqui, tá começando. E aí é uma sacada muito, muito doida, assim, porque tem gente que tá lá 2 vezes por semana, tu vai 6 vezes por mês. Eu vou a cada 10 dias. E aí, tá vendo? Tu vai 3 vezes por mês. E aí tá, a minha assinatura. Eu ganho, por exemplo, eu cobraria R$50 por vez, então daria 150. Na minha assinatura, eu vou ganhar R$90, R$100. Então, teoricamente, eu perderia R$50. Só que o que eles apostam? Como ela falou, lá dentro tem tudo. Tem água, tem Heineken, tem mesa de sinuca. Tem TV. Então, assim, tu vai lá e tu consome 2 Heinekens, 3 Heinekens. Pô, e você... cada vez, quando tu chega no final, tu deu R$50, R$60 a mais. E aí a gente entra na questão, eu não vou só em busca de um serviço, eu vou em busca de uma experiência, de um relaxamento, de eu me sentir bem. Então, tudo isso faz a diferença. E eu acho que o lance e agora você falou disso, você me lembrou, assim, eu acho que é um exemplo prático da minha vida. Esse tipo de experiência que gera esse sentimento de diferencial no cliente não é uma parada absurda de cara. Não. De forma alguma. E não é uma coisa restrita a grandes centros como São Paulo. Eu digo isso porque você me lembrou do lance da sinuca no na barbearia. Ou na barbearia, perdão. Na barbearia. Tava pensando mais tarde. Minha família é do Pará. A gente passa a grande parte do tempo em Belém, só que nossa família se estabelece numa cidadezinha no interior, Barcarena. É muito pequena. Assim, tem poucas ruas, tu conta no dedo quantas ruas tem que vão e quantas ruas tem que voltam. E eu lembrei de uma barbearia que eu ia lá, era uma cidade minúscula. E eu gostava de estar dentro daquela barbearia. Não só porque me atendiam bem, mas enquanto eu esperava, porque sempre tem fila, enquanto eu esperava, eu sentava no bar, eu conversava com o cara que tá no bar, eu jogava sinuca, eu fazia amizades com pessoas que eu nunca imaginei que eu faria amizades, porque é um ambiente que, além de oferecer o serviço que tu vai procurar, ele te acolhe e ele tem aqui aqueles elementos que vão te fazer não sentir que tá esperando. Sim, pra mim isso é crucial. Assim, e a gente devia ser assim em todo lugar. E não tinha muito, não tinha nada luxuoso ali. Sim. Mas você entende que a experiência estava sendo diferenciada? É sobre experiência, não precisa, que nem você falou do luxuoso, não precisa ser algo assim que eu tenho que ter os melhores móveis, os melhores... Não é sobre isso, é sobre a experiência, mas eu digo mais, eu digo que o comportamento dos empreendedores, vamos falar localmente, de Roraima tá mudando. Sim. As pessoas estão começando a se atentar para isso. Tipo, eu tenho uma cliente, não foi, ela já tinha, tá? Não foi a minha orientação, mas eu achei um máximo. É uma loja de sapato, mas antes de você experimentar o sapato, você recebe uma massagem nos pés.
Você já viu isso? Bom, Assim, é Eu bobo. achei É Bom. bobo, mas faz toda a diferença. faz Sim. toda a diferença. E eu Sim. falo muito disso. Qual a experiência você está entregando para o seu cliente? Ah, Gleice, meu atendimento é bom. Ah, eu tenho um atendimento online. Ah, minha equipe usa uniforme. Eu ouço muito isso. Falei, não é Sim. sobre isso. Isso daí é uma obrigação sua. Abrir a porta, eu tenho que estar com tudo padronizado, minha identidade visual ok, minha equipe treinada. Isso é obrigação, mas cadê o além? Cadê o a mais? Né? Uhum. Para fazer aquele ponto de o cliente falar assim, nossa, Aqui saí aqui é outra desse coisa. lugar. E a gente tem salões estéticos, né? E assim, complementando a questão da experiência do cliente, ela tem vários adendos. Eu acho que não é só o diferencial, é entender quem é o teu perfil. Uhum. Acho que é um ponto muito importante pra gente comentar. Porque, por exemplo, eu, quando vou cortar o cabelo, meu caso é o contrário. Eu não gosto de ficar. Eu não gosto de esperar, eu não gosto de estar lá muito tempo. Uhum. E aí, a barbearia que eu corto tem um aplicativo maravilhoso que eu coloco lá o horário que eu vou, que eles têm Perfeito. consultas a cada 30 minutos é um cliente. Uhum. Coloco meu horário quando eu chego. É impossível ter uma fila, porque tá lá, eu estou lá, Uhum. eles não atendem fora da agenda. Então eu chego lá, faço e vou embora. E aí o meu perfil, ao mesmo tempo que tem né? Tem uma outra clínica, só que é de tratamento capilar, eu Uhum. vou lá, 1 hora, né? O tratamento geralmente, aí eu já acho pouco. Porque lá tem massagem, É tem a isso, terapia, tem a é massagem. Então, assim, é entender que, por exemplo, não, nesse caso, pô, eu vou vender um sapato com ticket médio mais alto. Eu vou gerar experiência. Ou o contrário, eu vendo um produto que eu preciso de alta rotatividade e eu preciso que a experiência do cliente seja muito rápida. Então eu preciso que ele não precise ser atendido, que tudo esteja muito fácil, à disposição. A gente tem empresas grandes aqui que tem, Sim. por exemplo, 36, 37, 38, 39, um É o embaixo do outro. autoatendimento. É Tu verdade. se atende, você vai no caixa, paga e vai embora. Então, experiência do cliente é conectada, assim. A satisfação, muitas vezes, é conectada da tua experiência. Tem um lance sobre a experiência do cliente que, às vezes, a experiência é tão boa que o produto ou serviço não precisa ser tão bom assim. É. Olha Acontece. que incrível. Uhum. Acontece, verdade. Acontece. Franquia de macarrão, por exemplo. Tem uma que não é das mais gostosas, mas é tão bom tá lá É a de dentro. macarrão e a de sanduíche, que não importa a combinação que você faça, vai ser sempre o mesmo gosto. Mas a experiência tá lá E eu detesto fast food por isso. e Pronto, eu. firmes e fortes. não dá. Uma não tá tão forte, né? Mas é todo o teu outra... perfil não gostar de fast food, né, inglês? Não, É todo o teu perfil não gostar de fast food. E tem muito essa importância de você conhecer o seu público-alvo. Uhum. Quem é o meu público-alvo? O Gabriel pegou um gancho muito que ele não gosta de esperar. Eu não gosto de esperar. Mas por quê? Porque eu vivo correndo. Exato. Meu tempo, ele é cronometrado. Hoje, assim, Uhum. foram vários atendimentos. E não pode atrasar, porque senão atrasa toda a minha Uhum. agenda. Então, às vezes, em alguma prestação de serviço, a entrega tem que ser extraordinária no cumprimento do horário. Aham. Por quê? Porque você precisa entender teu E público-alvo. às vezes, dependendo... Só isso basta. Às vezes, dependendo do cliente, só isso basta. E eu ia dar um adendo que é dentro dessa questão de correria, a gente tem as lavanderias 60, né? 60 minutos, que já é uma coisa assim, meu Deus, eu não tenho tempo. É. Isso já é o auge. Nossa, porém- sim, eu já me vejo não tendo tempo de ir na lavanderia 60 minutos. Só que aí que esse é o meu adendo. Tem uma empresa no nosso nível de estado, né, que inseriu esse justamente, é uma lava rápida, né, uma 60, mas eles buscam e te entregam. Melhor ainda. Então tu não, por Top. exemplo, eu vou levar o cesto pro meu escritório, vou levar pro trabalho, eles fazem, tu paga e tem a taxa de ida e de volta e do serviço normal do 60-60. Perfeito. E aí eu fiquei, gente, é assim, a gente falou muito isso no talk que a gente deu, né, que foi a referência de convite. A gente é a geração que tá correndo, tá sempre, a gente é a geração Uhum. ansiedade. Não só por ter 2 empregos, mas por ter uma pós, tá fazendo um mestrado, tem família, tem namoro, tem saída, tem confraternização do dia, de tarde, do Natal, do final do ano. Então, assim, a solução do Lava Rápido já é uma solução para extremamente quem não tem tempo. Aham. Aí tu criou uma solução pra pessoa que tem menos tempo do que a pessoa que vai no lavador de 60. Então, assim, são níveis absurdos, mas que a gente chega devido a esse excesso de atividade, digamos assim. E é um diferencial interessante. Já ia falar. E onde que a gente pega no diferencial? Aham. É sobre isso. É qual é seu diferencial? Onde você quer chegar? E vamos bater muito sempre nisso
para o empreendedor, e eu sempre vou questionar. Eu sempre, antes de fechar qualquer contrato, eu faço uma reunião de alinhamento É para muito fazer um importante. DNA empresarial ali, para eu Uhum. entender. E a primeira coisa que eu pergunto do empresário, onde você quer chegar? Porque se ele não sabe onde ele quer chegar, você entende que Uhum. qualquer lugar serve, É. tá tudo certo? Uhum. Então é muito importante isso. Então eu sempre costumo fazer esse E é bom ser DNA empresarial. provocado. Com certeza, te tirar ali da zona de conforto. Amo Ficar, fazer eu quero isso. chegar ali. Então não é comigo, você já tá indo pra lá, né? Assim, é complicado. É complicado porque trabalhar com esse ponto especificamente é um ponto que, quando trabalha com marketing, eu nunca chamei de DNA, né? Eu acho um termo muito legal, porque tu consegue destrinchar aquilo. A gente faz essa primeira reunião e eu gosto, às vezes, de ficar 1 a 2 horas. Hoje, né, principalmente, como a gente pega menos clientes com ticket médio mais alto, me permite que eu tenha mais tempo para entender de verdade o que o cliente precisa. E entender de verdade qual é o perfil dele, porque eu sei qual é o perfil hoje que eu não trabalho, mesmo padrão da Glaze, por Sim. exemplo. Eu sei a régua, porque eu não quero meu trabalho mal falado nunca. Uhum. E eu sei que eu vou estar lá e eu vou me comprometer. Mas eu sei que o meu estilo de trabalho e o estilo de funcionamento daquela empresa, ou o estilo do empreendedor, talvez não funcione comigo. E isso são adendos que a gente passa e vai passar durante toda a vida, né? Durante toda a carreira. Mas essas questões de você ter uma reunião de alinhamento, acho que é uma dica para posicionamento para quem presta serviço muito grande, fazer um questionário base. Claro que tu tem que se aprofundar mais do que aquilo, mas ter uma base de questionário mínima para entender que aquele é teu perfil de cliente. Porque você passa muita dor de cabeça, porque ele vai te falar, não, eu preciso de A. Aí quando tu entra na empresa, é B. Aí quando ele vai, depois de um mês, é C. Quando tu vê, tu já tá no Z. E, assim, a culpa é do prestador de serviço. É Então, verdade. é muito, assim, é uma maleabilidade muito grande que a gente tem que ter. Isso é se posicionar também, querendo ou não. E tem um lance que você estava falando do cliente saber onde quer chegar. E aí a gente tem também aquela parcela de empreendedores que eu acho que eles sabem demais onde querem chegar e se frustram. Porque o que a gente vê em Boa Vista? Muita empresa, muito empreendimento que começa muito promissor Aham. e aí, puf, some. E aí a gente vai perguntar pra pessoa por trás do empreendimento, mas por que sumiu? Ah, não tava dando dinheiro, não sei o que, não sei o que. Uhum. E aí, eu falo isso porque são vários exemplos. A gente percebe que a pessoa, ela começa a empreender com a expectativa de que só de estar empreendendo, ela vai ficar milionária muito rápido. E aí passa, às vezes, 6 meses, 1 ano, ela ainda não teve os ganhos que ela imaginou que ela teria, Uhum. Ou teve, decaiu. ou decaiu, Uhum. e aí desiste. E isso acontece, às vezes, com empresas que são muito boas, que prestam serviços muito bons, produtos muito bons. E assim, a gente entende que para empreender existe um investimento. Sim. Muitas vezes você não vai pagar o seu investimento nos primeiros 3, 4, 5 meses, 1 ano, 2 anos. Às vezes você tem que pegar crédito para investir. A expectativa é mínima de 2 anos, né? De você ter o 18 retorno. meses. Né? De ter o retorno da tua empresa. E aqui em Roraima, a gente vê muita gente abrindo empresas, fechando empresas, porque não está atingindo essa expectativa de ganhos. Assim, porque o empreendedor faz o próprio salário, mas também não é assim, né? Tem que Na trabalhar. verdade, eu digo que tem muita coisa por Aham. trás, Aham. né? E eu falo muito também da autorresponsabilidade. Por que não deu certo? Quais foram os pontos que não deram certo? Então, é muito importante essa autoavaliação, porque é muito fácil eu botar, ai, foi o garimpo que acabou, ai, a crise Aí econômica, o governo. ai, é o governo. Não, o nome disso é historinha, o nome disso é justificativa para o teu erro. Onde você falhou? Porque eu ter um capital de giro, montar uma empresa linda e não saber gerenciar pessoas é algo totalmente diferente. Eu montar uma empresa linda e maravilhosa e não ter controle financeiro é outra coisa. Então, eu digo que é um conjunto de fatores. Então, eu trago muito essa palavra da autorresponsabilidade. Por quê? Porque hoje a gente ser autorresponsável é a gente olhar para os nossos resultados, para os nossos pontos fracos e para os nossos pontos fortes. É fácil? É não. E hoje, inclusive, tem sido assim, as minhas abordagens em temas de treinamento é autorresponsabilidade. Por quê? Porque eu preciso entender. E eu digo que muitas das vezes dói para o empresário entender. E eu sei porque eu passo isso no meu dia a dia, porque eu preciso ser sincera com ele.
E eu preciso dizer, se hoje a sua empresa está assim, 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 é por isso, e por isso, e por isso. E muitas das vezes ele não aceita, porque o erro está onde? Na gestão. Uhum. E eu sou muito clara, porque não adianta eu treinar a tua equipe e deixar a tua equipe redondinha, se a base, que é a gestão, tá péssima. Não tem gerenciamento, não tem controle, não tem nada. Então, eu também sempre trago essa questão do conjunto, porque é muito importante, né? A gente fazer essa análise. Porque é aquilo que eu falei, empreender não é para todo mundo. E eu vou sempre bater nessa tecla. Por quê? Porque eu posso ter dinheiro. E eu já vi vários casos, tipo, de pessoas que têm um poder aquisitivo muito grande. E eu já peguei clientes e falei assim, eu vou montar um empreendimento para minha esposa, Ah, meu Deus. porque ela não está fazendo nada em casa, eu tenho dinheiro, eu vou investir. Deu certo? Não deu. Por quê? Porque empreender não é para qualquer pessoa. Existem desafios, existem ali o dia a dia que não é fácil. Eu não vou dizer e eu não falo para nenhum cliente meu que é fácil. Não é fácil. Mas é possível. Porque quantos cases de sucesso nós temos, né? Mas é uma busca contínua que você precisa ter. Então, por isso eu digo, não é o ter o dinheiro para empreender, é saber empreender. Por isso eu vou continuar sempre afirmando, não é para todo mundo. Sim, sim. E aí dentro da administração, principalmente, como tu falou nesse sentido de empresas fecharem, vai totalmente disso e se soma ao planejamento, né? São erros muito, muito frequentes. Começar uma empresa sem planejamento estratégico, e isso inclui principalmente marketing. Principalmente, porque você faz assim, eu fiz um ótimo marketing de abertura, mas todo o mercado é peculiar, mas em Roraima, né, que é o caso que a gente está citando especificamente, as empresas crescem, tem um boom, morre. Aí, ou então cresce, tem um boom, vai pelejando, aí morre. O planejamento de marketing, ele tem que considerar que a empresa, se for um marketing bem feito, vai ter o boom e vai cair. E quando cair, o que eu vou fazer para manter a frequência? Porque isso é um padrão de toda empresa, eu vou ter, a minha empresa hoje é nova, depois vai surgir outra. Mas quais são minhas estratégias para eu manter esse público aqui e eu manter? Entendeu? Isso é um diferencial. Isso está dentro do planejamento estratégico. Sim. Então, é muito base. E questão de gestão também, sabe? Você vai lá, como ela falou, eu não sei gerir minha equipe. Ou eu contratei pessoas que não são boas. Ou eu não sou bom. E eu não tenho a autorresponsabilidade para lidar. E aí, quando alguma coisa não dá certo, eu culpo todo mundo. E a gente tá cansado de ter empresários que renovam a equipe inteira, mas não assumem que cometem um erro. Eu sou centralizador. E aí, eu não confio na minha equipe. Mas aí eu quero o quê? Quando eu tô fora da empresa, os colaboradores sabem que eu tô olhando pelas câmeras e eles, assim, isso mata a proatividade. Aí depois, quando dá uma semana depois, eu tô reclamando. Mas a minha equipe não tem proatividade nenhuma, eles não fazem nada se eu não pedir. Aí tu tem duas coisas. Tu tá vigiando o tempo todo e tu vai brigar quando eles erram. É igual uma criança. Tu fecha ela para aquilo. Então, assim, a gestão, se você contrata uma pessoa, subentende que você confia nela. Claro que tem, né, limitações e tal, mas você tem que confiar, você tem que ter noção do seu taco, você tem que saber, tem que ter controle, óbvio, tem que ter controle de caixa, entender tudo, mas isso também faz parte do posicionamento de marca, porque isso chega no cliente. Quando o teu atendente, por exemplo, ele não sabe, ele não tem essa proatividade, ele só vai fazer o mínimo, e tu é uma empresa, eu vendo podrão, ok, eu vou continuar indo lá. Mas se eu tenho uma empresa que tem um ticket médio razoável ou alto, como ela falou, o atendimento ao cliente é essencial. E uma empresa que centraliza e faz todo esse processo, ela não vai conseguir propor isso. E isso se encaixa a qualquer segmento. Qualquer segmento de qualquer coisa. Confiança, gestão, autorresponsabilidade. Liderança, mentalidade. E é isso que ele falou. Tu fez um boom na tua empresa, um marketing lindo, nananã. O cliente chega lá com um monte de expectativa. A gente cria expectativas por conta que a gente viu lá no Instagram, a gente viu os blogueiros lá, a gente viu, achei o máximo. Cheguei lá, não é nada o que eu esperava. Sim. O que eu vou ser? Um cliente frustrado e insatisfeito que eu não volto. Eu mesma, Gleice, eu acho que eu criei ali tanto uma exigência na minha mente em relação ao atendimento ao cliente, que eu não volto mais hoje em dia. Se eu vou no local aqui em Boa Vista, eu sou mal atendida. Eu não volto. O meu lance é com comida.
Eu já tenho uma expectativa tão ruim que sim. eu fico com medo de pedir. E você tá com... Não, e você já tá com fome. Aham. A fome é um dos pontos que ela te liga a uma das tuas necessidades mais básicas. E aí entra no teu inconsciente, tu pega as raízes do ser humano, né? Que é a fome. A fome tira a gente do racional e leva a gente pra uma atmosfera mais primata mesmo, assim. Então, a fome, ela já tá alinhada à raiva. Ela tá alinhada à frustração, ao estresse, né? Então, assim, instintos básicos de sobrevivência. E é uma cidade que é muito complicada. É complicado. É muito complicada. Se eu for abrir, por exemplo, o aplicativo de comida de madrugada, tem 4 restaurantes que vendem sanduíches e todos são do mesmo dono. Sim. Os 4, juro, passei isso esses dias agora, abri depois de meia-noite e falei, é isso. Pra você ver como é que é isso. injusto. E às vezes também a gente tem um restaurante super famoso que tá super em alta, que às vezes ninguém sabe por que as pessoas vão lá com tanta frequência. Eu vejo aí um influenciador, 2 influenciadores postando foto lá todo dia nesse mesmo restaurante. Sim. Você vai comer a comida é sem graça. Marketing. É marketing, né? Puramente. E aí você vai, por acaso, tá morrendo de fome, tá indo lá pro fim da Casa de Pereira de Mello, encontra uma tiazinha que ali, a cara do estabelecimento não é boa, tá tudo ali prometendo desastre, e você prova a comida e assim... É uma surpresa. É uma surpresa ótima. E aí eu fico, cara, o que falta pra essa pessoa? E aperta o coração de ver que tem tanta gente com produto e serviço incrível que não tá inserida nesse meio em que, putz, as pessoas estão pagando caríssimo pra comer uma comida sem graça no Mas final da aí Billy a Roy. gente volta lá porque a gente falou lá no início. Trabalha para sobreviver, empreende para Exatamente. sobreviver. Tu nem pensa nessa percepção. É mentalidade. Tu acha que a pessoa vai conseguir ter tempo pra pensar, pô, lá no Paraviano, aquele restaurante lá, eu merecia estar lá. Tu não tem nem acesso a isso. É mentalidade. Tu não tem, tanto que a cidade se divide, né? Quando você chega na Avenida Venezuela, tem essa questão antes e depois. É a famosa Zona Oeste, que Sim. até hoje eu não entendi porque que divide dessa forma. Uhum. Passou da Venezuela e, assim, pra alguém que mora pro lado de lá da Avenida Venezuela, eu acredito que pra lá, o produto, principalmente comida, tem muito mais personalidade. Sim. As opções pro lado de lá são muito melhores. Sim. Mas enfim, é o que a gente vive. E pra gente terminar, vamos falar do Natal. Porque assim, a gente tá aí perto do Natal. O Natal é uma grande oportunidade para as pessoas empreenderem, para trabalhar, na verdade. Porque aí a gente tem várias empresas abrindo contratos temporários, que não é nosso foco aqui, nosso foco é empreender. E enfim, panetone, as cestas de Natal, adaptar o produto pro Natal, o produto pro Natal, de você já vende um produto que é legal, que tem uma boa saída, e aí chegou o Natal e você tem que adaptar, sei lá, o sabor, enfim. Pra uma pessoa, enfim, quero empreender, tá chegando o Natal, vamos lá dar um exemplo. Eu faço panetone caseiro, do zero. Qual que seria o primeiro passo para eu começar algo que possa ali na frente dar certo? Obviamente a gente não vai começar a vender pra quem vai começar a empreender. obviamente a gente não vai começar a vender um panetone em dezembro esperando estar milionário em fevereiro. Sim. Mas assim, a Gabriel, dono de agência, tem uma agência também, e eu não sei se tu compartilha desse sentimento, mas obviamente a gente tem que atender empresas grandes e pagar nossos boletos. Sim. Mas eu sinto um lance legal quando eu ajudo aquele pequeno empreendedor que tá começando. É outra coisa. E aí, seja na estratégia que tu entrega, numa arte mais elaborada, e eles mandam mensagem, dão feedback, nossa, eu já vendi tanto ontem. E aquele tanto que ele vendeu pra gente parece pouco, mas pra ele tá fazendo totalmente diferença. E eu acho que, e isso é uma premissa que eu tenho pra mim, que todo trabalho, seja em qual área for, ele pode ter uma função social. E a gente pensa que a agência de publicidade é a última coisa que tem a função social, mas tem. Tem sim. E eu gosto de pensar nessas pessoas. Eu acho que tenho mais prazer em atender essas pessoas. E são essas pessoas que estão agora no Natal tentando entender como é que eles vão fazer para complementar a renda. Por onde elas começam. Porque, assim, do que eu atendo a parte de identidade visual. O meu diferencial é entregar um negócio bonito. Mas nem só. Obrigação. Nem só. Mas olha, tem uns Mas a exemplos aí. apresentação é diferente. Eu sei como é que é isso. Mas tem
exemplos estranhíssimos aí Uhum. de identidade visual que tu olha. Uhum. Esquisito Grandes aqui. empresas, principalmente. Grandes empresas, principalmente, que. Enfim, É. deixa pra outro papo. Mas, fora da cara bonita. Quero vender meu panetone, quero vender meu chocolate, quero vender minha cesta de Natal. Por onde que eu tenho que começar? Vai administrativamente depois Vai. do meu comportamento. Bora tentar aqui construir um cenário de que aquela Bora. pessoa tem, assim, 300, 400 reais pra começar o investimento. Porque o que acontece nessa época é assim, consegui juntar um dinheirinho, Uhum. quero multiplicar. E é um produto sazonal, querendo ou não, só vai ser Sim. dezembro, né? Acho que parte muito dos pontos que a gente trouxe mais cedo. O que eu quero fazer? É panetone, né? Então, eu já sei meu produto, né? No meu caso é serviço, nesse caso é produto. Quanto que vai me custar para fazer e qual que é o meu lucro pretendido? Então, assim, eu já sei quanto que eu custo para fazer uma unidade e qual é o lucro que eu quero, e a partir daí eu sei qual é o valor final que eu vou ter. Esse valor final, ele é um valor que cabe no bolso do cliente, porque você tem que partir do princípio que se você está em casa fazendo panetone, a não ser que você já tenha uma rede networking, vai ser mais difícil vender para um público com um ticket médio, com classe média um pouquinho mais alta, com um poder aquisitivo um pouquinho mais alto. Então, eu preciso responder todas essas dúvidas. É viável? Vi que tem um lucro, que tem um público que está no preço, está tudo de acordo? A partir daí, o que eu faço? Vou botar lá e vou pensar nessa saída administrativa. Vou pro marketing. Como que eu vou divulgar isso? Para meus amigos no WhatsApp? Vou pedir para minha rede de apoio? Vou criar um Instagram? Vou criar um Facebook? Querendo ou não, funciona muito. Dependendo do público. Dependendo do também. público. Eu tenho colegas influenciadores que têm 30 mil pessoas de alcance por dia nos stories do Facebook. E assim, no Facebook. Então, assim, você tem que entender onde que você consegue se posicionar, por exemplo, o LX. Tem segmentos que se posicionam muito Sim. bem lá, então, eu vou me botar lá. Beleza, já entendi onde que eu vou me inserir. Vou fazer meu produto, vou botar para jogo, e aí eu tenho que entender como é que é a minha esteira de produção. Parece complicado, mas não é. Por exemplo, eu tenho esses 300 reais, consegui produzir isso tudo, quanto tempo demora para vender isso? Quando eu terminei de vender, consigo mais um ciclo antes do Natal, antes de parar isso? 31 de dezembro ninguém tá procurando panetone mais. Então, assim, ver... Isso é um produto sazonal. Então, quantas vezes eu vou rodar esse produto A teste? gente tá dando exemplo do panetone, mas quem quiser se preparar pra Páscoa, Sim. É a mesma ou pro régua. carnaval, promove tua oficina de customização de abadá. É a mesma régua. É a mesma régua. Isso E aí, mesmo. Gleice? E aí, pra acontecer tudo isso, o que é que a gente precisa? De mentalidade. Vamos, Gleice. Não tem pra onde eu agir se eu não tiver uma mentalidade, se eu não souber onde eu quero chegar. E isso eu falo muito, eu sou muito do escrever, né? Uhum. Eu digo que eu penso muito, escreve tuas metas. Tá, eu tenho aí, sei lá, 20 dias dentro do mês de dezembro. Quantos reais eu quero ganhar dentro de 20 dias? O que eu preciso fazer para ganhar? Então, quantos produtos, quantos clientes eu preciso vender? Então, é muito importante você traçar ali o teu planejamento, né? Que seja um planejamento básico, mas você precisa ter uma rota. Porque senão você vai ficar correndo para um lado e para o outro e vai acabar sendo frustrado porque você não vai atingir o que você pensou. E é aquela coisa que eu sempre falo, eu quero X, o que eu preciso fazer para alcançar X? Eu quero Y, o que eu preciso fazer para alcançar Y? Traça ações, traça um plano de ação e realmente busca trabalhar em cima disso, né? Porque senão você vai se frustrar. E, querendo ou não, empreendimento e empreendedor tem a ver com mentalidade, tem a ver com ação, Sim. né? Tem a ver com planejamento, tem a ver com marketing. Como a gente falou no começo, é uma guerra. É uma É desafiador. Eu digo sempre, eu nem gosto de falar que é difícil, eu nem gosto dessa palavra, eu digo que é desafiador. Porque são os desafios. São Sim. os Tem que gostar, na desafios, verdade. né? Perfil, como a gente falou. Não é pra perfil. todo mundo. Não é pra todo Sim, mundo. Você sim. concorda comigo que Mais não é ou pra todo menos. mundo? No contexto do Brasil, sim. No contexto mundo, não. O Brasil é tipo a Nova York dos empreendedores. Se você consegue empreender no Brasil, você consegue empreender em qualquer lugar. Eu trago o exemplo de, por exemplo, a Netflix. Netflix testou o modelo, o streaming deles, eu acho que não sei se não foi tão conhecido, mas eles testaram no Brasil, porque é uma das piores internets do mundo e um dos públicos que mais consomem conteúdo online. Então eles falaram, um lugar onde o povo consome muito, a internet é ruim, tem muita gente, se dá certo ali, dá certo em qualquer lugar.
Então, assim, grandes empresas, quando elas vão testar produtos, a praça deles é o Brasil. Porque é um público extremamente, tipo assim, dependendo do ticket, é um público que cobra muito, né? É um público que quer muito, mas é um público que consegue, a gente tem várias limitações. Padrão de Roraima mesmo, internet. A gente tem muito jargão, a gente brinca muito lá, porque, assim, hoje a gente é 3 empresas, né? E uma delas é totalmente conectada ao digital, que é a GM Digital. Obviamente, ela vai estar conectada à internet. E a gente ainda tem problema com a internet, né? De ficar o estado inteiro sem internet. E a gente brinca lá que a gente fica desempregado quando tem internet. Aconteceu essa semana, inclusive, Exato. né? Então, tudo. E aí a gente pega de exemplo Muita gente fica desempregada sem internet. Exato. E aí a gente brinca, eu fico, cacete, numa empresa inteira desempregada aqui, durante um dia inteiro, sabe? E isso são adendos do próprio capitalismo como um todo, né? Um sistema que ele funciona, mas ele é desigual e é muito quebrado, assim, digamos assim. Mas dentro do que a gente pode ajudar nesse espaço de tempo falando, é isso. Eu acho que dentro dessas nossas vertentes é sobre ser o mais organizado possível, né, dentro da minha área falando sobre práticas de gestão mesmo, é a maior organização, o maior detalhamento possível quando a gente fala de empresa, de empreender, embora tenha o viés da inovação, eu vou criar um novo, eu vou fazer isso, mas não muda o fato de que você precisa ter aquilo anotado, como a Gleice acabou de falar. Eu vou anotar, eu não vou anotar um ponto, eu não vou anotar 2, eu preciso anotar tudo. É que nem um FAQ, né, que é tipo de perguntas frequentes e tudo. Eu preciso entender todos os caminhos, se eu tenho a oportunidade de dar certo, de dar errado. Se eu tiver esse problema, o que eu vou fazer para resolver? Se eu tiver problema, o que eu vou fazer para resolver? Imagina um evento, por exemplo, a gente vai fazer uma coisinha aqui para 10 pessoas, tranquila. Mas um evento lá no Allianz Parque para 44 mil pessoas. O nível de organização que você vai tendo. Só que eles não começaram ali, entendeu? Você começa com eventos menores até ir chegando ao nível que você chega lá. É uma trajetória. É uma jornada, uma né? jornada. É importante a questão da expectativa nessa jornada. Mas só que eu falo mais, né? Tipo, esses dias mesmo eu tava pesquisando alguns mimos para poder entregar para as minhas empresas, né? Para os meus parceiros. Eu quero, viu? E aí começou a aparecer um monte de patrocinado. Um monte de patrocinado para mim, porque o Instagram ele é inteligente, né? E aí eu comecei a perguntar. E aí um outro ponto crucial. Atendimento online. Por quê? Porque as pessoas acham que atender de qualquer jeito vão vender de qualquer jeito. E não vão. Então, eu sempre falo também que o atendimento online, ele é a mesma coisa. Eu preciso passar a mesma conexão de eu estar olhando aqui, ó, para você. Então, assim, como que eu tenho feito esse atendimento para o meu prospect, que eu chamo o meu prospect, porque ele não é meu cliente. Sim. Ele veio através de um anúncio patrocinado, ele teve um interesse ali no meu produto, mas eu consegui pode fechar. Vir a ser. Eu consegui converter a venda. Então, o que me faltou? Então, aí eu trago a experiência também online. Qual a experiência você está entregando para o seu cliente via digital? Então, isso é importante. Por quê? Porque o marketing, ele te ajuda. Mas o atendimento, a entrega, a qualidade do produto também. Sim. Porque já aconteceu comigo mesmo, porque hoje em dia eu só compro pela internet por conta da questão da falta de tempo. De eu pedir um produto lindo, perfeito, estava super bem apresentável. E o sabor não foi nada do que eu esperava. Eu voltei a comprar? Não. Então, tudo isso influencia na experiência do cliente, né? Desde a embalagem, da apresentação, de como você chega ali para entregar aquele produto. Então, tudo isso. E eu sempre falo, nós, empreendedores, que nós somos empreendedores, a gente faz a nossa oportunidade. Sim. E eu digo que está chegando muita gente nova no mercado, mas precisa ter mentalidade. Não é só o abrir a porta e começar a empreender, né? Precisa ter essa mentalidade. Por quê? Porque eu preciso pensar no amanhã e não no hoje. Sim. Empreender empresarial também é muito diferente, né? Se eu quero ser empresário é muito mais fácil. Eu consigo criar um sistema redondo com começo, meio e fim, onde ele se retroalimenta, eu tiro para a labora que eu quero, acabou. Né? Isso é ser empresário muito mais fácil. Mas quando eu tenho como essa questão de prospecção, de meta, de futuro, de entender, de dar foco. Porque, por exemplo, tanto de empresas que a gente vê, eu vou mudar não, porque não tá funcionando. Entendeu? Porque, assim, quando você tem essa raiz do que a Gleice tá falando sobre o perfil, sobre empreender, tu não vai aceitar ouvir uma argumentação dessa, meu colaborador tem de qualquer jeito. Funciona, vende do mesmo jeito. Isso me mata, por exemplo, se eu ouvisse
Aí se eu visse alguém dentro da empresa falando alguma coisa assim, qualquer uma das empresas, eu falo, pô, tu deu minha vida, tô literalmente há 10 anos no mercado, não só levando, mas como tu falou, assim, isso é uma coisa, vem de dentro. Eu tô todo santo dia lá, porque eu acredito naquilo. Tu imagina, tu acreditar no teu projeto de vida, aí tu ouvir alguém falando assim, tá aí, né? E você sabe que ainda tem muito isso aqui em Boa Vista. Sim. Inclusive, já aconteceu comigo. Eu tive que demitir cliente, né? Uhum. Existe Eu demiti demais. um certo cliente meu, porque todo mundo sabia que eu que estava à frente, né? Da equipe, do treinamento. E o atendimento era péssimo. E as pessoas me ligavam, Gleice, aconteceu tal coisa. Eu chegava para pontuar com o empresário, ele falava assim... Eu não me importo, olha a fila de clientes que tá aí na minha Meu porta. Deus. E aí Hoje... eu falei assim, olha, seu fulano, muito obrigada, mas nossa parceria encerra aqui, porque era meu nome que tava em jogo. Uhum. Então, assim, se não anda ali em sintonia, olha, muito obrigada. Tá de portas abertas, inclusive tá abrindo outra unidade. Meu Deus. E assim, eu fico apavorada. Eu não frequento mais, eu ouço, assim, coisas bem ruins, mas, Sim. né? Mas não é mais Não, meu e é uma cliente. empresa que, assim, hoje, olha a fila. Tá, vai abrir mais uma. Mas e no futuro? E um dia vai chegar algum concorrente teu que vai oferecer isso e vai atender bem. É justamente É que nem isso. supermercado. A gente teve um hiper aqui que tinha que toda aquela questão era o primeiro. E hoje em dia, jogado as traças. Porque a concorrência chegou. E não é que eu seja bem atendido nos outros. É que, assim, às vezes eu nem preciso ser atendido. Que eu consigo, pego tudo, chego no caixa e vou embora. Mas é que eu não sou mal atendido. Então eu acho que de não ser atendido, porque como é que é a palavra, meu Deus? Tu se serve, tu vai lá e faz todo o teu processo, é muito melhor do que ser mal atendido. Então, assim, eu prefiro. Bota um caixa automático aqui, onde eu passo meu produto, passo meu cartão e vou embora. Eu prefiro isso do que chegar no caixa E a pessoa tá com a e cara a pessoa desse assim, tamanho. tu fala um boa tarde, não te responde. Tu vai, sim, crédito, débito. Entendeu? Eu passei por uma experiência em supermercado tem 2 semanas, mas não dá de deixar de ir no supermercado, porque, né? Geralmente a gente vai Agora tem um que tá com atendimento automático. pois justamente, tem 2. Dois? E a legal. tendência é essa, tá? Ah. A Sim. tendência hoje em dia nos Estados Unidos, o que mais a gente vê é Sim. isso. Isso, é porque a gente no Brasil, a gente é meio atrasadinho nas coisas, né? Não só isso, é questão de ética, porque a maioria dos lugares tem autoatendimento, porque tu deixa a porta aberta. Entendeu? A gente tem esses autoatendimentos, mas tem tem um segurança do lado e uma pessoa pra atender. E aí só passa pra sair e depois tem isso. Porque geralmente é que nem posto de gasolina, como você falou dos Estados Unidos. Tem. Já a maioria você mesmo bota a tua gasolina, paga e vai Mesmo embora. paga, Então assim, tudo entende? Aí a gente vem de uma cultura onde não dá de confiar, onde a gente precisa ter que a gente precisa ter toda essa questão, né, que a gente já volta pro viés político de novo, mas é toda uma vivência, só que assim, a gente se adapta, né, como todos os bons brasileiros, a gente tá aí se adaptando. Eu acho que se for pra deixar como tu falou que a gente tá finalizando, eu acho que se for pra gente deixar uma visão de mercado pra essa pessoa que tanto já empreende, quanto que vai começar a empreender, eu passei hoje mesmo de dar uma consultoria pra uma empresária que tá extremamente cansada, sabe? Porque o mercado é muito desafiador. E ela trabalha no segmento de salão. E é um segmento que, como a gente falou, Realmente é que cansativo. nem açaí também, né? Já tem demais. Então, assim, ela precisa estar o tempo todo mostrando que ela é boa, que ela é diferente, que ela é desafiada, e nem todo dia tu tá no pique. Só que aí vem uma dica. Aí eu entro no campo do comportamental. Eu já ia falar, indica Gleice indica Gleice Então, pra indica ela. Gleice, e aí eu falo que já tô entrando no teu campo, porque é sobre persistência. Também. É acreditar, é disciplina. Aí ela vai falar de administração agora, né? Não, e outra é mentalidade. Sim. Tudo é Acho que mentalidade. Tudo se conecta. no final, Tudo se conecta. E tudo acaba indo pro comportamental. Porque aqui a E eu gente digo foca. que é a era, tá? Aham. Inteligência emocional, gerenciamento de emoções é a era. Mas é Sim. verdade. É o que nós precisamos atualmente para tudo. Tanto para as empresas quanto para as pessoas. A gente leva em grandes capitais o nível de burnout das pessoas. Porque inteligência emocional não é, não, eu tô sofrendo um ambiente de trabalho tóxico aqui, eu tenho que aguentar. Não, é saber que eu tenho que me estruturar para sair daqui. Então tudo isso envolve, né, Gleice? É gerenciamento de emoções. E entender que você também não pode viver em função daquele trabalho, porque no momento que você explodir, No outro vai dia ter tem alguém... outra pessoa. Exatamente, vai ter outra pessoa. Ninguém é insubstituível.
Porém, todos somos únicos, né, Porém, todos Gleice? somos únicos. Mas é aquela coisa que eu falo, oportunidades tem, Sim. né? Só que nós precisamos enxergar. Elas nem sempre vão vir desenhadas e escritas. Nós fazemos nossa oportunidade, nós traçamos os nossos resultados e nós traçamos o nosso sucesso, né? E uma orientação que eu deixo aí para todo mundo que estiver assistindo, ouvindo, não deixe de buscar a sua evolução. Sim. Para de olhar para a vida do outro e foca no teu melhor. O que você precisa fazer para melhorar? Quais cursos, quais livros, quais vídeos? Vai buscar o seu melhor. E é o meu lema, é o meu propósito de vida hoje em dia. É transformar, né, pessoas e é buscar o meu melhor todos os dias. Eu quero ser diferente dos outros. Eu não quero ser mais uma consultora ou mais uma coach. Eu quero ser a Gleice falada, aquela que veio para impactar pessoas. E é sobre isso e tá tudo certo, né? E é uma coisa que eu sempre vou pontuar. Você faz a sua oportunidade. Você faz o seu sucesso e você faz o seu fracasso. É E verdade. é isso. Olha. Eu tô emocionado, Gleice. Gente, chegando ao fim, é assim, o título do episódio é uma pergunta, né? Empreender é pra todo mundo? Eu acho que a gente já deu pra entender se estapeando aqui. se se não é, e se não é, o que precisa. E se você for todo mundo e acha que não pode empreender, procura a Gleice, procura o Gabriel, Procura o Neto. me procura. E eu acho que a gente conseguiu dar essa dimensão do empreender, dos desafios que a gente passa, que são mais desafios do que glórias. Sim. E... Sem dúvidas. Mas assim, não tem como ficar pra baixo e esmorecer. Vamos colocar pra E frente. se ficar, dorme, no outro dia é outro dia. Se tiver que chorar, chora. No outro dia é outro dia. Sempre tá aí passando. E é o que eu tava falando, né? Mas também cliente justamente que eu tava, a gente terminou com ela chorando horrores, assim. E aí ela falou, amigo, você é quase um psicólogo. Eu falei, consultoria empresarial é quase uma psicologia empresarial, né? Por isso que eu fui atrás da inteligência emocional. Então, assim, eu mesma, tem dia que eu tô assim, meu Deus do céu. E tem outro dia, por exemplo, eu tô num longo período bom, assim, sabe? Empresarialmente falando, mas é uma jornada muito longa até chegar aqui. E aí vem a persistência, que eu tô falando sobre não desistir. E aí, não é pra todo mundo em contexto brasileiro, Você Gleice. concordou comigo, Em contexto brasileiro, assim. Não é pra todo mundo, entendeu? Porque é o perfil. Se você sabe, você tem as características, mas não sabe, vai aprender. Mas se você já sabe e não tem as características, talvez não seja pra você, mas também pode ser desenvolvido. Então, assim, o conhecimento teórico, o conhecimento prático, o conhecimento administrativo, eles todos se complementam, mas você precisa entender, acho que a primeira pergunta que a Gleice trouxe, onde eu quero chegar? Né, eu acho que isso guia toda a atuação do empreendedor e tudo que ele vai fazer da vida dele. E eu acho que pode servir pra uma régua, né? A pessoa tá se perguntando, quero empreender, meu Deus, quero começar alguma coisa minha, eu não aguento mais. Tenta responder pra si mesmo onde você quer chegar. E eu acho que a resposta que você vai ter de si mesmo vai te dizer bastante onde você tá em relação a esse empreendimento que você quer fazer. Com certeza, porque a partir do momento que a gente tocou nesse ponto no talk também, que eu tinha metas, né, traçadas, na verdade eu tinha um objetivo final. Esse objetivo final, que era tipo, todo final de ano é um objetivo, né, eu só consegui começar porque eu primeiro me respondi, onde é que eu quero estar no final do ano? Aí a partir daí eu peguei, e isso não é só, não, quero ir, e aí tá bom. Não, tem que virar metas, tem que ter indicadores. Sim. Então assim, a pergunta é o primeiro passo. Depois eu vou lá, eu tenho essas metas. Para eu alcançar essas metas, quais são as ações? Dessas ações, quais são os indicadores? Perfeito, né? E é isso. A gente tem até um meme no Instagram, né? Tipo, aos 30 anos que a gente tem lá. Eu vou ser isso, eu vou ser aquilo, eu vou ser aquilo. E não é nada. Tu chega lá nos 30 anos e não é nada. Mas por quê? Porque você não traçou metas, você não traçou ações, você não agiu. Tem poder quem age, né? Sim, e aí a exatamente. gente precisa agir. Fica o recado, gente. A gente vai chegando no final desse episódio. Eu pensei assim, nossa, 1 hora de tempo é bastante tempo, não é bastante tempo. Eu acho que esse é um assunto dando 3 horas. A gente podia ficar horas falando aqui, mas fica aí o recado. Eu acho que, apesar de empreender não ser para todo mundo, o que eu entendi daqui é que é uma prática que
é de ser incentivada. Sim. E todo mundo pode tentar. Aham. Todo né? mundo pode tentar, todo mundo deve tentar. Uhum. E é com esse recado que eu me despeço desse primeiro episódio do Conexão Folha BV, que pra mim foi mais que especial. Ah, Muito obrigado.